Nosso assunto agora é comutações. Então, em primeiro lugar, o conceito de comutação. Comutar tem o sentido de trocar, de permutar, mas em termos matemáticos consiste nessa troca de ordem dos elementos sem a perda de sua validade. Em ciências atuariais, a gente utiliza a tábua de comutação para calcular o resultado de determinadas operações realizadas com base nos valores do número de indivíduos sobreviventes com uma determinada idade, L de x, e o número de pessoas falecidas com uma determinada idade. Então, tendo os valores de L de x e D de x associados algebricamente com o valor da taxa de juros estimada na tábua de sobrevivência. Então, essa associação entre valores de forma algébrica gera a chamada tábua de comutação e, com base nesses valores, nós fazemos os cálculos também em ciências atuariais. Então, o que significam L de x e D de x? L de x é o número de pessoas vivas com a idade x. Para memorizar, nós podemos ligar com o termo em inglês. Então, live, ou pessoas vivas, que simboliza a ideia de L. Live people, pessoas vivas com uma determinada idade x. E D de x também é uma abreviatura que é proveniente do inglês, que é a idade, o número de pessoas mortas com a idade x, que provém da palavra dead. Dead, então, é o número. Dead significa morta, pessoa morta, dead people, né? E aqui nós estamos estimando o número de pessoas falecidas com uma determinada idade. Então, qual é a ideia da tábua de sobrevivência, assim como a tábua de comutação? São estimadas em diversas regiões ou países o número de pessoas que sobreviveram a uma determinada idade e que faleceram a uma determinada idade. E o número de pessoas que nós estimamos com base nesses valores estatísticos e demográficos são estipulados também para cálculos atuariais. Então, o atuário ele utiliza as tábuas de comutação para calcular os prêmios puros dos seguros de vida. Cada vez que se altera a taxa de juros, modifica-se a tábua de comutação, dada a ideia de que a comutação considera a taxa de juros embutida. As comutações de sobrevivência. As comutações de sobrevivência utilizam a fórmula D de x é igual a L de x multiplicado por V elevado à potência x. X aqui seria a idade do indivíduo. Então, D de x significa o número de pessoas que faleceram naquela idade. L de x é o número de pessoas que sobreviveram até a idade x. E V de x é uma estimação feita com base na taxa de juros. Caso a taxa de juros seja igual a zero, esse valor V de x será sempre igual a 1. Nas comutações nós temos também o cálculo V de x elevado a x é igual a 1 sobre 1 mais I seria a taxa de juros, 1 mais I entre parênteses elevado a x. Então, caso o valor da taxa de juros seja igual a zero, vimos que V de x seria igual a 1. Mas, caso a taxa de juros seja diferente de zero, nós devemos calcular o valor de V de x por meio dessa fórmula. Então, nós temos I como a taxa de juros, ou risco financeiro, e x a idade do indivíduo. Então, o valor de V de x será obtido por 1 dividido por 1 mais a taxa de juros elevado à idade do indivíduo. Uma outra fórmula que nós temos é N de x é igual ao somatório de D de x mais T. N de x, então, é o somatório dos valores de D de x, em que o símbolo, esse símbolo grego chamado de ômega, corresponde à última idade ou idade máxima da tábua. Então, se o indivíduo, naquela população,
tivemos um indivíduo que sobreviveu até os 103 anos de idade, e esse é o indivíduo mais velho até então considerado nos dados estatísticos. Então 103 anos é a idade máxima da tábua. 103 anos, portanto, é simbolizado pelo símbolo ômega. E os valores n de x e d de x são obtidos na própria tábua de comutação, considerando a idade do indivíduo a ser calculada, a idade x. Dentro das comutações, nós temos também a fórmula S de x é igual ao somatório de n de x mais t. S de x é uma função de sobrevivência, a probabilidade de uma pessoa com idade x chegar à idade x mais 1. Então nós estamos estimando a probabilidade de sobrevivência de uma pessoa. E S de x consiste nesse somatório dos valores de d de x, em que o símbolo ômega corresponde à última idade da tábua. Temos também a fórmula C de x é igual a d de x multiplicado por v elevado a x mais 1. C de x representa o número de falecidos até o final do primeiro ano, atualizado pela taxa de juros. E v de x mais 1 vai ser o valor que nós vamos considerar na fórmula, mas se a taxa de juros for igual a zero, esse valor será sempre igual a 1. E se o valor da taxa de juros for diferente de zero? Se o valor da taxa de juros for diferente de zero, nós deveremos utilizar esta fórmula ainda para calcular o valor de v de x. Então, v de x é igual a 1 sobre 1 mais i, e esse valor de 1 mais a taxa de juros terá como expoente o valor x mais 1. X é a idade do indivíduo, né? Caso a taxa de juros não seja igual a zero, então a gente utiliza essa fórmula, considerando I a taxa de juros, ou risco financeiro, e X a idade do indivíduo. Uma outra fórmula que nós temos em ciências atuariais, a fórmula de M de X. M de X é o somatório dos valores de C de X, em que o símbolo ômega corresponde à última idade da tábua de sobrevivência. Então, M de x vai ser igual ao somatório. O somatório é simbolizado por essa letra grega, parecida com um E virado para o outro lado. Então, o somatório de C de x mais T. Temos também a fórmula de R de x. R de x consiste no somatório dos valores de M de x, considerando o símbolo ômega como a última idade da tábua de sobrevivência. Então, R de x vai ser igual ao somatório de M de x mais T. Então, esses seriam alguns exemplos de fórmulas utilizadas em ciências atuariais para o cálculo de comutações.